Bom dia, nobres irmãos. A paz, a graça, o amor de Deus seja presente na sua vida. Que o poder do Evangelho de Cristo se manifeste de maneira pontual, do seu amanhecer ao seu anoitecer, no sair, no entrar, no ir, no vir, em todo momento da sua vida. Este é o seu culto doméstico desta sexta-feira, dia 28 do mês de novembro. As minhas orações, meu auguro, meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê jornada feliz em tudo para a glória de Deus. A minha Bíblia está aberta no capítulo 1, versículo de número 16, do livro escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, carta aos Romanos ou Evangelho da Salvação. Muito bem, esse versículo, ele nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que nós esperamos, cremos e confiamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto doméstico saúda o pastor, as ovelhas do rebanho de Cristo, o pai de família, mãe de família, aqueles que têm um compromisso com a obra de Deus, lembrando que hoje é dia de culto oficial em muitas denominações. Na Assembleia de Deus, nós temos o culto de doutrina, o culto de oração, temos a participação dos obreiros e da Igreja do Senhor para receber a doutrina, a sã doutrina, o ensinamento de Cristo Jesus. Muito bem, então o que nós podemos entender da natureza deste Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós entendemos que a palavra Evangelho significa o quê? Boas novas. Evangelho significa boas novas, não é má novas, não é apenas uma coisa nova, não, são boas novas. E as boas novas de Deus, através do Evangelho, é que Cristo veio a este mundo para salvar o mais vil pecador. É através do poder do Evangelho que as pessoas voltam a sua vida para Deus, se reconciliam com o Senhor, retornam à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o Evangelho, ele tem a sua origem em Deus, porque essa palavra está guardada no céu. Lembrem-se uma coisa, um detalhe: Jesus, a única coisa que ele escreveu na areia, escreveu no chão, na terra, e com certeza logo foi apagado. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela está guardada no céu, ela é inspirada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e ela é eterna e imortal. Essa é a palavra de Deus que é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Em terceiro lugar, a natureza do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo quem quer. Repara que primeiro é para o judeu. O judeu rejeitou grande parte do Evangelho, o Evangelho, o Novo Testamento, e a pessoa do próprio Cristo é contextualizada por eles como não sendo verdadeira, porque, de um modo geral, o povo hebreu acredita que ainda virá o seu Messias, e eles vão quebrar a cara, porque vão se encontrar com o anticristo, e o anticristo vai enganá-los por 3 anos e meio, e quando eles abriram os olhos, eles estão adorando e se submetendo ao poder de Satanás. E é quando o Senhor Jesus
Jesus, com todo o poder e glória, com a sua igreja transformada, arrebatada, já esposa do Cordeiro, virá resgatar Israel, salvar esse terço do poder de Deus, uma terça parte dos filhos de Deus, chamado nação hebraica, povo de Deus. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos diz que a natureza do Evangelho é o poder do Evangelho, que é poder salvador de Deus. Poder salvador. Só através do Evangelho, conhecendo o Evangelho, você pode conhecer a graça. A graça que se há manifestado trazendo salvação, uma abertura do projeto de Deus para que você possa, pela fé, receber a salvação, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. A fé é salvadora, a graça é coadjuvante, a graça é uma lei divina para que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Ele quer, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o item da natureza do Evangelho, em que inclui que o Evangelho, o alcance do Evangelho atinge todo aquele que crê em Deus. Não é somente para o judeu, mas também para todas as nações gentílicas, os gregos, os romanos, os italianos, os suíços, os alemães, os norte-americanos, os americanos da América do Sul, o povo brasileiro, os habitantes nas terras alemãs, os moradores dos países, das selvas, aqueles que vivem como povos ainda não identificados, mas que Deus os julgará de maneira sublime e paternal. Muito bem, então esse Evangelho, ele tem o poder salvador para todo o que crer no poder do Evangelho. Entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, receba a vida eterna e viva para sempre. E finalmente a palavra de Deus nos diz que a natureza do Evangelho é o seguinte: quem segue a Cristo não pode se envergonhar do Evangelho de Deus. Nós não precisamos colocar na nossa testa, vestir uma camisa colocando um texto, alguma coisa, para nos identificarmos diante do mundo como um seguidor de Cristo. Não, senhor, não precisa disso, porque está em nosso coração a circuncisão espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em nossa vida e a beleza de Cristo se vê na vida do servo do Senhor. Você que é seguidor de Jesus, glorifique o nome do Senhor. Aplausos aos céus. O Senhor te abençoe, te dê saúde, vida, paz e alegria. E nós nos encontraremos na casa do Senhor e no reino de Deus. Deus te dê um bom dia em Cristo Jesus.